É isso aí, bom Aê! dia, pessoal! Bom dia, muito bom dia para você de casa. Bom dia, Marquinho Laurindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, galera! Isso aí! Pois é, pessoal, nós estamos falando ao vivo do Centro de Convenções Sul-América, no Rio de Janeiro. E a partir de agora, você acompanha com o QG do Enem o Desafio SEI, a sexta-feira dos estudos impossíveis. Marquinho, fala pra galera, o que é o Desafio SEI? Gente, essa vai ser uma aula de revisão em que a gente vai pegar todo o conteúdo que vocês aprenderam esse ano e vamos dar as principais dicas para a prova de sábado e de domingo. Eu quero dizer que você vai sair daqui extremamente preparado para arrebentar naquela prova, tá? Eu quero dizer que essa aula vai ser a melhor aula da sua vida, tá? E quero dizer também que o mais importante é você sair daqui extremamente preparado e motivado para arrebentar lá no sábado e no domingo, né, Fernanda? É isso mesmo, Marquinhos. Superação, superação dos próprios limites. Esse é o tema do Desafio SEI desse ano. E vocês acompanham com a gente essa aula de revisão até às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E para começar, a gente chama o bloco de redação e atualidades. Gostava de escrever desde criança, além de ler contos infantis. Um dia, enquanto viajava de trem, teve a ideia de escrever um livro sobre um jovem. Ele foi rejeitado por 12 editoras antes de ser publicado. Hoje, seus livros já foram traduzidos para mais de 74 línguas e já venderam mais de 450 milhões de cópias por todo o mundo. Bem, amigos, é nesse clima de superação que a gente vai começar a nossa aula, chamando aqui os nossos maravilhosos professores. Eu queria que vocês recebessem com palmas, né, os nossos queridos professores de redação e de atualidades, Carolina Pavanelli e Orlando Stibler. Ótima aula, galera! Vamos começar o Desafio SEI! Oi, gente! E aí, galera? Galera, para quem não me conhece, o Marquinhos já falou, alguns são meus alunos, outros não. Eu sou a Carolina Pavanelli, sou professora de redação. Eu sou Orlando Stibler, professor de atualidades, e tenho o programa lá, o Updating, lá do QG do Enem, na internet. Bom, o nosso papo hoje é bastante simples. Eu sei que vocês estudaram redação e leram bastante ao longo do ano, eu espero, para poder fazer uma boa redação lá no domingo. Mas a gente vai fazer hoje um resumão geral do que você precisa saber para essa prova. E a gente vai focar a nossa fala em uma questão que normalmente aflige muito os candidatos, deve afligir muitos de vocês, que é a questão dos direitos humanos. Muitas vezes em sala, eu fico ratificando, gente, não pode desrespeitar os direitos humanos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e muitos perguntam, tá, mas o que são os direitos humanos? O que eu faço para não zerar a redação cometendo uma gafe dessas? E hoje a gente vai focar nessa questão, na questão dos direitos humanos para vocês. Deixa eu ver se eu sei mexer nisso aqui ainda. Tô apavorado. Sei, isso aí, olha... Cheio, né? Tô apavorado. Tudo bem, gente? Muito nervoso. Você está nervoso? Gente, Muito. o Orlando está nervoso. Eu tô tremendo. Faz coraçãozinho para ele. Obrigado. Me apaixonei. Olha só, antes de o Orlando começar a falar sobre a questão das atualidades para vocês, eu quero falar o básico da redação. Eu tenho certeza que vocês todos sabem isso aqui. Tenho certeza absoluta. Mas vamos lá. Vocês sabem que vai ser pedido uma dissertação argumentativa. Isso está no edital, né? Na verdade, não tem muito como fugir disso. Vai ser uma dissertação e é isso que você vai ter que fazer. Vocês estão me enxergando? Eu sei que eu sou uma pessoa pequena. Dá para me ver? Não dá. Danilo, eu senti que você veio praticar bullying comigo hoje. Eu senti isso. Bom, vocês vão fazer uma dissertação argumentativa. Esse é o tipo de texto que vai ser pedido. Para isso, você sabe as regras básicas, né? Você tem que construir 4 ou 5 parágrafos, sendo que um de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Essas questões mais básicas da redação são bem tranquilas, eu tenho certeza que todo mundo sabe. O que pega? A correção. E é muito importante que você vá lá no domingo sabendo o que te espera, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, alguns de vocês podem ter passado por isso e outros vão passar algum dia na vida,
ou mesmo quando você vai conhecer uma pessoa, é sempre interessante que você saiba as características daquele emprego, o que se espera de você, ou as características daquela pessoa que você vai conhecer, para poder agradar. Eu sempre falo isso em relação à redação. Quando você sabe as competências, quando você sabe como você vai ser corrigido, é mais fácil você mandar bem. As 5 competências, cada uma vale 200 pontos, isso vocês também já sabem, e elas vão abarcar as seguintes questões. A competência 1, grosso modo, tá? Norma culta da língua portuguesa, ele quer saber se você sabe escrever, basicamente. Tá? E ele não quer que você cometa grandes gafes, como, por exemplo, trouxe com 2 S's. Vocês viram isso ano passado? É o quê? Algumas gafes, assim, nesse sentido. E fale sobre o lazer, aí a pessoa fala sobre laser. Laser e lazer, isso acontece demais, inclusive. Algumas coisas que eu li, por exemplo, com certeza junto, de repente junto, com 2 R's também. A pessoa rebusca o de repente e bota com 2 R's. Tem uma galera olhando assim, mas não é? Não é junto? Não. Qual é o erro? Vamos estabelecer que não é de repente junto, com 2 R's. Não é, tá? Vamos estabelecer isso agora, não é. Enfim, na verdade, alguns erros básicos, até a banca deixa passar. Ele não quer que você cometa erros de sintaxe, erros de concordância mais graves. A competência 2 vai ver se você entendeu o tema, não tangenciou, se você fez esse tipo de texto que eu acabei de falar, dissertação argumentativa, e se você usou a interdisciplinaridade. Lembra dela? Ou seja, fazer uso das mais diversas áreas do conhecimento, de uma referência das mais diversas áreas do conhecimento, para corroborar com a sua argumentação. Hoje, aqui é o momento de você estabelecer a sua interdisciplinaridade. Você vai ter um aulão com todas as disciplinas que caem no Enem. É aqui o momento de você hoje pensar 200 de uma prova de 1000. Sabe que é a única prova que você pode tirar 1000 pontos. E é 1/5 da sua prova. Essa matemática eu sei, tá? Que 200 é 1/5 de 1000. Humberto, tá orgulhoso de mim? Gente, Humberto, conhece o Humberto? Humberto vai fazer o Enem também. Humberto, que é 01 na vida, vai fazer o Enem também nesse fim de semana. Ontem eu fiquei passando dicas de redação pelo WhatsApp para ele. Olha só que coisa inovadora a tecnologia, não é mesmo? Humberto, se você tirar menos que 1000, não sei nem o que eu faço. Mas, enfim, 200 pontos na intervenção. Anotem essa intervenção. É o seguinte. Em primeiro lugar, a intervenção tem que ser plausível, tem que ser aplicável e ela tem que ser relevante, tá? Então, eu sempre dou esse exemplo, as pessoas riem, mas é um fato. E, assim, nada do que eu uso em sala, ou mesmo nas aulas do QG, como exemplo, eu invento, tá? Tudo isso eu li em redação, de fato. Então, por exemplo, uma redação sobre meio ambiente, o que não é uma intervenção plausível? Você dizer coisas do tipo, bom, então, para resolver os problemas do meio ambiente, vamos fechar todas as usinas. Não vai acontecer. Ninguém vai fechar todas as usinas. Então, isso não é plausível. Ou então, coisas lindas, mas que não tem alguma serventia de fato, por exemplo. Então, para resolver os problemas do meio ambiente, vamos dar as mãos e abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Também não diz nada a ninguém. É bonito isso. É lindo, mas não vai resolver o problema do meio ambiente, né? É verdade. É lindo abraçar a árvore. Inclusive, eu sou partidária da galera que abraça a árvore, mas no Enem eu acho que essas pessoas são um pouquinho mais... É meio hippie isso, não é? É super hippie. É super hippie. Maneiro, ou seja, tem seu valor, mas acho que não no Enem. Outra coisa, então, ou seja, tem que ser plausível. Isso quer dizer que você vai fugir de utopias, tá? Uma outra coisa, isso é muito importante, anota isso. As intervenções, elas têm que vir de 2 a 3 intervenções por redação, tá? No curto e no longo prazos. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que fala assim, então eu não posso dizer, por exemplo, que o Bolsa Família é maneiro, porque é uma intervenção no curto prazo. Tem suas vantagens, tem suas qualidades, e o curto prazo também é valorizado. Não adianta você só pensar no futuro e não resolver os problemas que estão acontecendo agora. A mesma coisa vale para o contrário, né? Não vale você só pensar no presente e não planejar o futuro. Então, tentem pensar numa intervenção no curto, numa intervenção no longo prazo. E respeitando os direitos humanos. Por favor. Tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, e às vezes vocês ficam muito revoltados em sala e falando coisas do tipo, mas e se eu achar isso? Negócio que claramente desrespeita os direitos humanos. Eu não vou nem dar exemplos aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Mas alguma coisa do tipo, e se eu achar isso? Você pode achar o que você quiser. Tá? Agora, releia a sua intervenção e pensa o seguinte, eu estou ofendendo alguém? Se alguém lesse isso aqui, ia dar um problema sério para mim? Ainda que você pense isso e acredite nisso com muito afinco, não usa, tá? Eu costumo falar, a redação do Enem não é uma sessão de terapia, que você tem que dizer a verdade. Tá? A redação do Enem você tem que agradar, você tem que tirar uma nota boa, você tem que rumar para o 1000. Então,
respeito aos direitos humanos. Vamos falar mais sobre isso agora? Vamos lá? Você quer ficar aqui? Opera as picapes. As picapes, eu estava tentando lembrar essa palavra. Já posso trocar aqui o seu slide? Por gentileza. Galera, eu entro com a parte do conteúdo, né? Com as ideias, por exemplo, que você pode desenvolver na redação. Eu sou professor de História originalmente, mas dou aula de atualidade já há algum tempão aí, que é a história contemporânea, que é a parte de geografia, de história, e os temas que podem cair na prova. Eu tenho aquele programa lá do QG, que já trato disso já há um tempo aí, e eu sempre indico para a galera aquele material que tem na banca de jornal, né? Atualidades, Vestibular mais Enem. Vocês devem ter visto. Inclusive, dá tempo de ler todo ele. Se você não viu ainda, compra agora e passa aí uma rave estudando, lendo aquele material até a prova. Porque é muito legal. Vocês fazem exatamente, né, de meia-noite às 4 da manhã? Exatamente. Tem tempo livre, né? Tempo livre, eu acho. Não vai assistir Multishow depois da meia-noite, não rola, né? Então, vale a pena vocês assistir, ler esse material, que é muito legal. E os temas de atualidade, galera, estão aí, né? Tem vários assuntos importantes. Esse ano, por exemplo, é um ano de várias datas redondas significativas para a história, para a geografia. Por exemplo, 30 anos das diretas já, por exemplo, que é um tema interessante, um tema importante, inclusive no ano eleitoral, ou seja, questão sobre cidadania, sobre essa participação política das pessoas, e inclusive no ano em que o Facebook rachou por causa de uma eleição, vocês devem ter visto isso, né? Bate-boca, nego se espancando, né? Amizades terminando. Amizades terminando, enfim, todo tipo de impropério. Eu mesmo sofri bullying também no Facebook. E a galera, então, tem temas aí variados. Eu trouxe aqui no slide alguns temas que eu acho interessantes para a prova. Por exemplo, esse ano são justamente 50 anos do golpe militar, né? O golpe aconteceu em 64, estamos agora lembrando, comemorando no sentido de lembrança, né? Não é nem festejando, não, né? Ninguém está festejando o golpe militar, mas lembrando o golpe militar. E esse ano se encerra a Comissão Nacional da Verdade. Vocês viram esse tema? Esse tema é super interessante. Foi uma comissão formada em 2012 para investigar os crimes cometidos no Brasil num período específico da história. E que, principalmente, a investigação é em cima dos crimes cometidos por agentes do Estado brasileiro. Essa é uma questão, acho, bem interessante de ser cobrada numa prova de redação. E aí você teria que ter, evidentemente, conteúdo para desenvolver a redação. Por exemplo, qual é o período histórico que a comissão vai investigar, né, ou investigou, já que o trabalho acaba agora? Não é o período estritamente da ditadura, que é de 64 a 85, vocês sabem o período da ditadura. É mais amplo, vai de 1946 até 1988. Eles colocaram uma data maior, que pega o período anterior à ditadura militar também. Um disfarce, né? Porque o período anterior à ditadura nem foi tão grave assim, se comparar com o período militar, onde aí sim os crimes foram cometidos por agentes do Estado, e também, evidentemente, com a participação de militantes de esquerda que também cometeram seus crimes, mas que a Comissão Nacional da Verdade excluiu de investigação. Ficou decidido que só os crimes cometidos por agentes do Estado vão ser investigados. E aí há vários temas importantes, como, por exemplo, vou mostrar aqui no telão, no slide, a morte do ex-presidente João Goulart. Tem até um documentário muito interessante, vocês viram já? Se não viram, vale a pena ver, depois da prova, agora, né, vai fazer a prova. Mas o presidente foi exumado. O João Goulart foi o presidente derrubado no golpe militar de 64. E ele é o único presidente da história do Brasil que morreu no exílio. E não bastasse morrer no exílio, ele morreu na Argentina, coitado, né? Então, ele morreu na Argentina e sempre ficou o boato, né, a lenda, de que ele teria sido assassinado, na verdade, né, e seria vítima de um assassinato. E não uma morte por parada cardíaca, por razões naturais, como oficialmente se conta. Não há ainda o resultado da exumação do Jango. Ainda não se chegou a uma conclusão, mas pode ser que se chegue. E aí o Jango seria, por exemplo, a figura mais ilustre de uma operação que rolou durante a ditadura, chamada Operação Condor. Já ouviu falar da Operação Condor? Várias ditaduras da América do Sul coordenavam uma repressão. Então, se fugisse do Brasil, por exemplo, alguém perseguido e fosse capturado no Chile, na Argentina ou num país desse, Uruguai, ele seria preso, torturado e até morto, como se estivesse no Brasil, né? Então, foi uma operação que eu batizei de Mercosul do Terror, mas não use isso em lugar nenhum, porque eu que inventei isso, tá? Vou te dar um zero se escrever isso, tá? Vou mostrar aqui imagens sobre o tema. Outro ex-presidente, que também teve boataria, que teria sido vítima da ditadura, foi o Juscelino Kubitschek,
presidente do Brasil entre 56 e 61. Ele morreu na Dutra, num acidente de carro, né? Bateu de frente com um caminhão. Mas a Comissão Nacional da Verdade já chegou a uma conclusão. Foi um mero acidente, né? Não teve nenhum tipo de envolvimento dos militares. Porque se aventou a possibilidade do motorista do Juscelino ter tomado um tiro ou coisa parecida, perdeu o controle do carro e acabou batendo e o presidente morreu. Mas não foi o caso, não. Isso já teve conclusão final. Está até aqui o acidente. Ó. Não, esse aí sou eu. Aí tem um acidente, tá vendo? O carro destruído. Esse aqui é o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Acidente famoso também, né? Até porque o Juscelino foi um presidente muito, muito conhecido. Inclusive, falando de presidente, só um parêntese rápido, são 60 anos da morte de Getúlio. Né? Era Vargas cai toda hora, independente de ser uma efeméride. Né? Mas agora ainda mais por conta da data redonda, em 54. Getúlio se mata às 8h30 da manhã do dia 24 de agosto, no Palácio do Catete. E, inclusive, esse ano foi lançada uma biografia monumental sobre a história dele. 3 volumes gigantescos. Por acaso, eu acabei de ler o 3º volume ontem, à 1h da manhã. Estou até morrendo de sono, mas o livro muito bom. Vale a pena você... Tem até o filme também, né? Com quem é que fez do Getúlio? Foi o Tony Ramos, né? É Friboi, ele que fez. Tá? Tony Ramos, né? Gente, olha só, essas datas todas que o Orlando está falando, e vocês estão anotando aí, fazem com que um dos temas mais quentes para esse ano seja o tema da democracia. Tá? O tema da redação. A democracia ainda não caiu... Desculpa te interromper, Orlando. Não, por favor. A democracia ainda não caiu no Enem enquanto tema. Muitas pessoas perguntam assim, será que vai cair a eleição? Será que vai cair alguma coisa diretamente relacionada à política, nesse sentido, as eleições esse ano, enfim, a participação política? É claro que pode cair qualquer coisa, são milhões de temas possíveis. Eu acho difícil, não vou arriscar dizer, não vai. Acho difícil cair o tema da eleição, porque eu acho óbvio demais, né, você pedir eleição agora, esse ano. Pode ser que caia. Mas democracia é um tema bastante quente. Ainda não caiu no Enem, ele se relaciona à questão social, ele se relaciona à questão política, ele se relaciona à questão cultural. Não, inclusive, 84 é o ano das diretas já, né? Eu falei aqui, são 30 anos das diretas já. Outra data redonda, eu, na verdade, fiz essas contas em casa, porque eu não ia tentar fazer agora, porque ia ser difícil, 84, eu sou professor de história, então tenho dificuldade com o número, mas são 30 anos das diretas já, por exemplo, e em cima da questão da cidadania, ou seja, a direta já, vocês lembram muito bem, né, das aulas, naturalmente, não da vivência, né, mas a direta já foi um momento em que o Brasil sai do período da ditadura e tenta ter eleições diretas para presidente em 85. E aí houve uma campanha muito forte no Rio, São Paulo, nas grandes capitais do Brasil, Recife e tudo mais, pedindo para ter eleições diretas. Só que o projeto acabou sendo barrado no Congresso e as eleições de 85 foram indiretas. Tanto é que quem ganha as eleições, pelo colégio eleitoral, que foi o Congresso, foi o Tancredo Neves. E aí vocês sabem o final da história, né? O Tancredo morre e assume no lugar o Sarney, que não morre. Né? Então, Nunca. Foi isso. O Sarney não morre, impressionante. E aí o Tancredo morre, assume o Sarney e ele governa até o final, até 1990. Inclusive, o Tancredo ganhou do Maluf. Né? Então, você vê que foi o duelo de titãs, né? Fred Krueger versus Jason. Né? E aí acabou ganhando o Tancredo, que nem era tão ruim, mas, enfim, aí o problema é o Sarney. Então é isso. Quer falar mais uma coisa? Vou passar aqui. É bom lembrar, galera, que além da comissão nacional, existem as comissões estaduais. Rio fez, Minas Gerais. Aqui no Rio, um caso muito lembrado foi do estudante Stuart Angel, que foi morto pela ditadura, e a própria mãe dele também. Tem até um filme chamado Zuzu, que é a Zuzu Angel, que é sobre a história da Zuzu Angel e do filho. Inclusive, quem faz a Zuzu Angel é a Patrícia Pilar. E quem faz o Stuart é o Cazuza, né? Que é o Daniel de Oliveira, que, para mim, depois que fez Cazuza... O Cazuza? Não, ele encarnou. Que loucura. Não, ele encarnou o Cazuza. Você viu o filme Cazuza? Vi. Era igualzinho, né? Eu não sabia quem era o Cazuza, se era o ator. Impressionante. E esse ano ele foi morto no Rebu. Não sei se vocês viram. O Rebu estava ótimo. Adorei Rebu. Música boa, né? As festas boas, cenas boas, né? Cenas quentes. Eu adorei. Aí sou eu de novo. Aqui o caso do Stuart Angel, né? Enfim, um caso famoso, só para citar um caso, como tem vários casos. Inclusive, essa foto, ela sempre foi conhecida, mas ninguém tinha reparado que aquela pessoa que está parada no poste, está vendo de branco, era um torturador da época da ditadura, um comandante das torturas, o coronel Fred Perdigão. E aí é interessante que
essa foto, o pessoal reparou bem, e serviu de prova do envolvimento da ditadura militar na morte da Zuzu Ângelo, que é ali na saída do túnel que leva o nome dela, em frente ao Fashion Mall, que é um shopping popular, não sei se vocês sabem qual é um shopping mais básico, né? Galera, assim, né? Eu frequento ele, pelo menos. Eu vou direto Eu também. sou elite. Eu sou elite. Enfim, desaparecimento de empresas, como, por exemplo, a Paner, né, que aparece aqui no telão, a Paner, aí, ó, viu o time? A Paner, a TV Excelsior também, que desapareceu nessa época da ditadura. Enfim, então, só para dar temas para vocês. E, para terminar esse assunto, lembrar do envolvimento dos Estados Unidos no golpe, né? Porque houve a participação e agora, recentemente, o vice-presidente americano Joe Biden esteve aqui no Brasil para a Copa do Mundo e, para aparar as arestas com o Brasil, trouxe documentos sigilosos da época da ditadura, mostrando o envolvimento americano na própria ditadura brasileira. Eu digo aparar as arestas porque vocês lembram que, ano passado, as relações entre Brasil e Estados Unidos ficaram turbulentas por causa da espionagem. Né? Eu lembro dos casos de espionagem, aquele Edward Snowden, e o Brasil foi espionado pelos Estados Unidos. Né? Enfim, então esse é um tema que eu acho interessante, que tem a ver com direitos humanos, como a Carol estava dizendo, e tem a ver com um tema muito presente, que é a ditadura e a própria comissão que encerra os trabalhos agora em dezembro. E outra coisa, a comissão está há 2 anos aí, desde 2012. Então é um assunto muito presente, que se cair alguma coisa de direitos humanos ligado à ditadura e tudo mais, você pode discorrer sobre esse tema, né, sobre o assunto da comissão. Esse é ótimo documentário, muito bom. É o melhor documentário que eu vi assim, recentemente sobre a ditadura, que é um documentário sobre o envolvimento dos Estados Unidos, com gravação mesmo, você escuta a voz do Kennedy, do Lyndon Johnson, falando sobre o golpe no Brasil, que nem tinha acontecido ainda. Os caras preparando o golpe. Você vê que não é papo da esquerda maluca, não. Você vê que tem tudo documentado, mostrando esse tipo de envolvimento. Bom, esse foi um tema. Outro tema, galera... Não, esse é o mesmo tema ainda. Estou sempre achando que vai acabar o slide, mas tem um slide atrás do outro. Aí é o Chile. O Chile também teve uma ditadura, que foi do Augusto Pinochet. E o Chile agora derrubou, está tentando derrubar, na verdade, a lei de anistia, que aqui no Brasil também tem. Né? Vocês sabem que existe uma lei de 79 que impede a abertura de processos contra os envolvidos em crimes da época da ditadura. Tanto é que a comissão tem como principal função investigar, cicatrizar as feridas do passado, né? Tentar evitar que no futuro isso aconteça de novo. Tanto é que nós temos visto aí passeatas, por exemplo, deploráveis em São Paulo, pedindo a volta da ditadura, uma coisa surreal. Uma coisa é você ter opinião política a favor de um ou outro candidato, a outra é você defender uma intervenção na democracia, e isso realmente é deplorável, né, como eu disse. Mas tem tido, né, várias passeatas e tal, eu vejo lá no Facebook o pessoal defendendo esse tipo de tese. E esse foi o ditador do Chile, Augusto Pinochet. Né? Galera, eu sempre indico filmes, porque eu acho que filmes são sempre interessantes para você visualizar as coisas. Eu sei que agora está muito perto de ver filmes, mas, enfim, vale a pena você estar sempre assistindo esse tipo de produção. Bom, esse foi um tema. O outro tema tem a ver com a violência, também direitos humanos, né? Violência contra as mulheres, racismo, né? A questão da homofobia. Esse ano nós vimos vários episódios desse tipo de coisa, infelizmente. Racismo, por exemplo, em campos de futebol, na Europa, no Brasil, em todo canto. Torcida imitando o som de macaco, como nós vimos aí fora. Aqui no Brasil, aquele episódio do Grêmio, você viu? Do Santos, goleiro Aranha, que saiu de campo, que teve aquele entreveiro com a torcida do Grêmio, e aí a ESPN pegou a imagem de uma torcedora xingando. Então, esse tipo de assunto, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque gostaríamos de não discutir esse assunto, mas vem acontecendo muito. E a violência contra as mulheres foi tema de uma conferência na ONU, né, uma conferência internacional com o patrocínio da ONU, não foi na ONU, foi em Londres, que inclusive teve como estrela a atriz Angelina Jolie. Conhecidíssima, linda, né? Angelina Jolie, maravilhosa. É para mim ou é para Angelina Jolie? O Vidal tá mandando beijinho. Agora eu estou nessa dúvida se é para você ou se é para Angelina Jolie. Gente, sabe o que acabou de chegar? Aquiles. Sentiu, né? Sentiu. Achei que fosse a Angelina Jolie. Eu falei, caraca. Não, eu chamei, eu liguei eu para ela. pego, Eu liguei para ela ontem, mas acho que ela não conseguiu pegar o voo. Não conseguiu pegar o voo. Não deu né? para ela. É a Angelina Jolie. Mas, enfim, é a Angelina Jolie, um espetáculo. E no caso aqui
E vários atores são ativistas, né? São militantes, só para não querer fugir do assunto, mas esse ano também teve a Cúpula do Clima, e um ator muito famoso foi a estrela do evento, né? O astro, defendendo posições climáticas responsáveis. Quem foi? Alguém sabe? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ficou famoso agora, recente, na ONU, fazendo um discurso contra os líderes que nada fazem pelo meio ambiente, que é outro tema quente de prova, né? Sustentabilidade, a crise hídrica, né? Esse ano a falta de água, é um tema interessante. Bom, então continuando aqui falando do Fórum Internacional. A violência contra as mulheres, por exemplo, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, tem até um documentário que está na íntegra no YouTube, A Guerra Invisível, mostrando a quantidade de mulheres que foram assediadas, e não só assediadas, mas violências maiores ainda, de estupro e coisa mais. É muito bom, A Guerra Invisível, inclusive mostrando, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo, a violência contra as mulheres. Esse ano, um tema que eu acho assim, importantíssimo para tudo, não só para a redação, mas para as provas de humanas, a questão do jihadismo internacional. Os grupos terroristas que hoje se espalharam pelo mundo, como, por exemplo, esse da Nigéria, o Boko Haram, já ouviu falar nesse grupo, que sequestrou as meninas na Nigéria, que estariam sofrendo, inclusive, estupros diários. É um assunto também quente, né? Um assunto realmente triste e quente de prova, né? Esse Boko Haram, ele vem de dentro da Al-Qaeda, como tem vários outros grupos espalhados por aí. O mais famoso, que esse ano ficou bem conhecido, é o Estado Islâmico, o antigo ISIS. Né? Tem vários outros, Boko Haram, Al-Shabaab, que é um grupo da Somália, Al-Qaeda do Magreb, Al-Bilal. Não, esse é mentira. Tá? Esse eu estou zoando. Tem vários, tá? Mas esse não. Aqui, ó, meninas sequestradas. E são notícias só alegres, né? Para começar uma aula pela manhã, eu estou trazendo notícias para cima, para a galera ficar realmente feliz. Só foto tranquila, né? Só fotografias, assim. Só imagem. Né? Não, essa é bonita. Não, essa não. Enfim, então, grupos, né, terroristas aí. Enfim, esse caso. Outro tema interessante, violência em relação às mulheres. Na Índia, inclusive, as mulheres estão começando a se organizar para protestar, para ir às ruas contra a violência, inclusive vindo de casa. Aquela questão das castas da Índia, a pessoa é obrigada a casar com a outra, né, porque a família determina. Vocês viram isso na novela da Globo? Não teve a novela, foi Caminho das Índias, né? Tá sabendo, Letícia? Eu também sou noveleiro, eu também vi. Né? Tinha o Márcio Garcia, que era o Dalit, né? Era Dalit, e a pior casta possível. Né? Então, na Índia, as mulheres têm se revoltado, saído às ruas, protestando, o que é uma novidade, né? Porque ela é uma sociedade muito violenta e machista e tudo mais, e então é um caso interessante. No Paquistão também. Agora, curioso, essa aqui, eu postei aqui. Na Arábia Saudita, a revolta das mulheres é que elas não podem dirigir, né? Que é uma lei até responsável, né? Por um lado, né? Tô brincando, Carol. E no caso aqui, essa louca desvairada saiu Essa louca desvairada pareceu eu, vocês viram, né? Gente, vamos lá. Serviu. Não, ela saiu, você viu? Ela botou óculos e tal, saiu disfarçada, foi dirigir e tirou uma selfie ainda. Pô, pelo amor de Deus, vai bater esse carro, né? Tá aí a Arábia Saudita, essa louca aí, que realmente merece ser presa, chibatada. Tô brincando, gente, isso aí é brincadeira, praticamente incorreto. Outro tema que eu tô falando sobre racismo e tudo mais, foi o episódio nos Estados Unidos, pode colocar aí, da morte do jovem Michael Brown. Vocês viram esse ano? Que foi morto pela polícia e desencadeou uma série de protestos da comunidade negra nos Estados Unidos. Ele morreu numa cidade chamada Ferguson, que é no Missouri, e a morte dele foi, evidentemente, banal, ou seja, o policial deu não sei quantos tiros nele, e isso provocou uma reação irada, colérica, da comunidade negra. E nos Estados Unidos esse é um tema muito importante, porque eles viveram uma segregação, viveram um apartheid durante muitos anos. Tanto é que nos anos 50, 60, a luta pelos direitos civis, a participação de líderes como Malcolm X, como Martin Luther King, foram fundamentais, esses líderes, para justamente mudar a história deles. E chegaram ao momento em que eles elegem um presidente negro, que é justamente a vitória do Obama, que quebra um tabu absurdo. Isso mostra cada vez mais uma sociedade evoluindo. Mas ainda há episódios como desse garoto, que foi morto, 18 anos, né, o Michael Brown, que é esse que aparece aí na tradução Michel Marron, que foi morto justamente lá no Missouri. Tá
Tradução, translator, né? Translator, repeat with me, ok? Repeat with me. Continuando. O nome disso é uma aula interdisciplinar, né? Porque você fala inglês, In e English. você traduz para a Yeah. galera. Muito bom. In English, ok? What? Talk with me? Ok. Então, aqui, ó. Então, morreu em agosto, né? E aí é interessante para discutir todo esse histórico dos Estados Unidos, né? Esse passado de luta pelos direitos, né, raciais e direitos civis como um todo, né? Aí a bandeira do Missouri, eu adoro bandeira, eu sempre todo assunto meu eu coloco a bandeira, essa é a bandeira do Missouri, que é justamente aquele estado ali no meio dos Estados Unidos. Interessante, né? 2/3 da população da cidade é negra, só que a força policial é branca. Né, dos 53 policiais, 50 são brancos. Isso mostra um desequilíbrio, né, pelo menos isso, em relação a essa cidade específica. E aqui uma imagem histórica da Rosa Perkins, que é justamente a negra que sentou nos anos 50 no lugar que era guardado para os brancos. E é incrível como é que isso aconteceu nos anos 50 e até hoje você tem episódios de racismo em todo canto, né? Como é que a coisa não evoluiu como deveria, né? E esse é um tema de direitos humanos que pode cair em redação, não pode, Carol? Então, eu ia falar sobre isso agora. A gente falou sobre a democracia antes. Um outro tema que eu acho, inclusive, também bastante quente para esse ano é a questão da intolerância. A intolerância também não caiu no Enem ainda, enquanto tema direto nesse sentido. É claro que a intolerância é bastante abrangente, né? Dentro do tema intolerância, e o Orlando está mostrando alguns casos, alguns exemplos, já falou sobre as mulheres, já falou sobre os negros, você tem várias subdivisões que também podem cair enquanto tema. Por exemplo, a questão do racismo, a questão da intolerância de gênero, né, a violência contra mulheres ou a intolerância contra mulheres. A gente sabe, ainda saiu recentemente uma reportagem, e eu estava lendo sobre isso, acho que na semana passada, que as mulheres ainda ganham cerca de 70% do salário dos homens para exercer os mesmos cargos em diversos empregos. Ou seja, a humanidade evolui de alguma maneira, mas isso ainda está bastante estagnado. E a questão do negro e a questão da mulher, acho que são bem relevantes para a prova do Enem. Se cair um tema como intolerância, por exemplo, você falar sobre a intolerância no Brasil contemporâneo, é claro que eu acho que não vai cair intolerância de maneira geral, seria abrangente demais. Imagina, você falar da intolerância no mundo, tem 1 milhão de coisas para falar. Agora, intolerância no Brasil, aí você poderia construir uma tese em cima dos tipos de intolerância, os que você acha que são mais relevantes, que existem aqui. Poderia fazer um parágrafo de argumentação sobre o racismo, um parágrafo de desenvolvimento, né, de argumentação também sobre a questão das mulheres, né, preconceito contra as mulheres, especialmente no mercado de trabalho, e um outro parágrafo de desenvolvimento, se você quisesse, falando sobre a questão da homofobia, que também é um tema bastante comentado, bastante falado esse ano. Então, o tema da intolerância, ele é bem possível, ele é bem quente, ele é bem abrangente. Se caísse um tema largo, assim, amplo, assim, você poderia criar uma tese em cima dos tipos de intolerância que existem aqui e, de repente, as causas. Se, por outro lado, cair um tipo específico de intolerância, disserte sobre o racismo, disserte sobre o preconceito contra mulheres, a violência contra mulheres, aí sim eu acho que pode ser mais interessante você fazer uma tese em cima de uma análise de causas. Você, em aulas de redação, mesmo aqui no QG, aprendeu diversas estratégias argumentativas, né? Diversas maneiras de argumentar e de você conseguir alcançar o convencimento mais facilmente. Uma delas, e eu considero uma das melhores estratégias, é a análise de causas. Quando você não é só expositivo, ocorreu isso, isso e aquilo e ponto. Você está fazendo uma espécie de reportagem, né? O que é muito mais interessante? Por exemplo, violência contra os negros ou o racismo no Brasil. Explora as causas. Por que existe racismo no Brasil? Pensa em 2, 3 causas, faz 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E você sabe que o parágrafo de desenvolvimento perfeito é aquele que tem 3 partes. Anota isso. Sabe aquele que tem o tópico frasal? Lembra do tópico frasal? Eu falo incessantemente sobre ele nas minhas aulas. Eu tenho uma obsessão por tópico frasal. Acho que eu vou tatuar tópico frasal. Eu tatuei história. Você tatua história. Eu não tenho mais muito espaço para tatuar, mas enfim. Vou arrumar lugar para tatuar tópico frasal. O tópico frasal é aquele período que resume o que você vai abordar ao longo do parágrafo. Lembra? Ele começa, via de regra, com um conectivo. E aí o conectivo vai depender do parágrafo de desenvolvimento que você está. E você resume ali, em uma linha e meia, o que vai ser abordado naquele parágrafo. Então, por exemplo, em primeiro lugar, vírgula, é interessante abordar as origens históricas do racismo no Brasil. Ponto. Isso seria um tópico frasal. Eu sei que naquele parágrafo você vai ampliar isso.
Você vai explicar as razões históricas do racismo no Brasil. Essa é a segunda parte, né? Tópico frasal, ampliação. E o parágrafo de desenvolvimento perfeito é aquele que termina com uma fundamentação. A fundamentação é quando você comprova a sua tese, quando você comprova o seu argumento. Uma das melhores formas de comprovar o seu argumento, Humberto, anota isso, já falei com você também isso ontem. Uma das melhores formas de você comprovar o seu argumento é dando exemplo. E aqui, o Orlando está falando diversos casos dessas questões aqui com vocês, da violência racial, da intolerância racial e da intolerância de gênero. O parágrafo perfeito é esse, o tópico frasal, a ampliação e a fundamentação. Não tem maneira melhor de você impressionar a banca do que mostrar que você está atualizado, que você sabe o que acontece no mundo, que você sabe o que acontece no seu país, e você usar esses exemplos para fundamentar a sua tese. Então, intolerância, outro tema bastante possível, bastante possível. Os tipos de intolerância, ou a intolerância de maneira geral, ou tipos de intolerância, o racismo, a violência contra a mulher, enfim. Infelizmente, como o Orlando disse, são vários os exemplos que a gente pode dar. É verdade. Bom, deixa eu continuar aqui, estou mostrando mais slides, galera. Por exemplo, o caso do Obama, né, só para lembrar da vitória do Obama, que virou presidente dos Estados Unidos e está no seu segundo mandato. Inclusive, teve eleição terça-feira agora, legislativa, e o Obama perdeu, né? O Partido Republicano ganhou várias cadeiras no Senado, virou maioria, mas é um assunto muito recente para a prova, naturalmente. Aí, episódios históricos, né, como Martin Luther King, famosíssimo, tem filmes sobre ele, o Malcolm X também. Só para lembrar desse passado americano. E aqui, recentemente, o caso lá do Grêmio, lá da torcida do Grêmio, que falou todo tipo de impropério para o jogador Aranha, mas isso tem acontecido direto, isso não é exclusividade da torcida do Grêmio, infelizmente, né? Isso acontece em todo canto, mas lá no Sul aconteceu também. E isso aí, gente, só, desculpa te interromper, isso aí, muito importante quando você pensa na questão das intervenções, tá? Eu li algumas redações a respeito do tema intolerância ao longo do ano, e aquilo que eu falei no início da aula, você pode achar o que você quiser, você tem esse direito. O problema é quando você externaliza de maneira minimamente preconceituosa. Quando você fala sobre intolerância, você pode até achar, e eu conheço algumas pessoas que acham isso, que algumas medidas são exageradas. Por exemplo, a gente estava falando o Orlando estava falando sobre a questão das mulheres agora. Eu já li redações que pessoas que defendiam que a Lei Maria da Penha, estão familiarizados com ela, né? A Lei Maria da Penha não fazia o menor sentido. Não, olha só, não tem que ter Lei Maria da Penha, não tem que ter isso, porque quem agride tem que ser penalizado, tem que ser punido, não importa se é um homem, uma mulher, uma criança, um cachorro, enfim. Você pode achar isso, mas você defender que não é necessário ter algum tipo de intervenção mais rígida para defender uma minoria, e a minoria aqui, quando a gente fala, não é uma minoria quantitativa, tá? É uma minoria representativa. Quando a gente fala que as mulheres são minoria, que os negros são minoria, ainda que no Brasil, numericamente, quantitativamente, não sejam minoria, na questão da representação, são. E se você diz que uma lei que foi feita para defender, para proteger uma minoria, não faz o menor sentido, se você disser isso, você está, de alguma maneira, ferindo os direitos humanos. Então, cuidado. Tá? Não é o tipo de intervenção que você deve colocar na prova. Tenha muito cuidado com isso. Ainda que você ache que é um exagero, melhora isso. Ainda que você ache, não, isso aqui é exagerado, você pode falar, existe a Lei Maria da Penha, mas, além dela, é necessário que se fortaleçam as punições para todos os tipos de agressores, para qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de violência. Cuidado com isso, tá? Cuidado para você não, de alguma maneira, ofender minorias que são minorias representativas, ainda que por motivos históricos, tá? É engraçado também que tem o outro lado também. Tem o pessoal da patrulha também exagerado. Eu coloquei lá no Facebook, eu adoro fazer uma ironia lá no Face, o atraso das eleições lá no Acre. Eu estava zoando o atraso. Aí o cara escreveu para mim, mais respeito com os nordestinos. Eu falei, mais respeito com a geografia anta, né? Você é uma besta, né, cara? Vai me criticar? Pô, dei um fora nele. Vou mostrar aqui, chamei de anta. Aqui, muito bom, Histórias Cruzadas. Já viu esse filme? Sobre a relação entre as babás, as empregadas e as patroas, né, brancas e as empregadas negras. Muito bom o filme do Malcolm X. Aí é uma história do Malcolm X com Denzel Washington. E muito bom, ganhou o Oscar esse ano, 12 anos de escravidão. Não sei se chegaram a ver esse filme. Eu demorei a ver, achando que o filme era um filme chato. O filme é maravilhoso, sensacional, com um ator que tem um nome impronunciável, tá? Se alguém souber, ganha uma bala Juquinha. É isso que eu trouxe aqui.
Então, para finalizar, então, gente, a gente falou, então, sobre a questão, duas questões bastante relevantes, né? A questão da democracia e a questão da intolerância. Há outros temas também bastante possíveis. E eu queria abordar de maneira genérica com vocês, Orlando. Interrompa-me quando você achar necessário. Sempre tem isso, né? Todo ano é a mesma coisa. Chega mais ou menos em agosto e as pessoas olham para mim e têm certeza que eu sei o tema. Elas têm certeza. E aí tem repórter que me liga e fala, qual vai ser o tema do Enem? Eu falo, meu amor, se eu soubesse o tema do Enem, eu não estava aqui, eu estava no Caribe. Eu teria vendido o tema, teria ganhado muito dinheiro, estava tomando uma soda limonada. Uma soda limonada, gente. Uma caipivódica, fala a verdade. Gente. Estaria tomando uma limonada, porque, enfim, são 9h30 da manhã, no Caribe, nesse momento. Eu teria vendido o tema, tá? É claro que eu não sei o tema. Se eu soubesse o tema, eu teria cometido um crime, eu teria roubado a prova. Então, eu não ia dizer, gente, o tema é esse, hein? Prendam-me. Ok? É claro que há temas possíveis. Por quê? A prova do Enem ela é contextualizada, a gente sabe disso, né? Se você olhar as provas objetivas, né, as questões objetivas, e mesmo os temas de redação, nunca são questões, nunca são temas absolutamente aleatórios, que ninguém nunca ouviu falar, ou que ninguém conversou sobre isso esse ano. São temas contextualizados. São Fale temas sobre física quântica. Fale, né? Disserte aí sobre a economia da Bósnia. Herzegovina. Herzegovina. Capital Sarajevo. Vocês sabem, né? A economia da Bósnia. Daqui a pouco o Orlando fala um pouco mais da economia da Bósnia para você. Chechênia é um negócio... Nome muito maneiro. Tenho muita vontade de fazer uma redação só para citar a Chechênia. Nunca aconteceu na minha vida. Eu vou fazer o Enem também, gente. Contei para vocês? Não. Domingo eu vou estar lá fazendo a prova também. Mentalizar uma redação 1000 para todo mundo. Sem as setinhas. Mas, enfim. Temas. É claro que os temas não são óbvios, mas tem como você deduzir, de repente, uma direção, um norte, tá? Falamos sobre democracia, falamos sobre intolerância, porque julgamos que são os temas mais possíveis, mais quentes. E são bastante amplos, né? Então, qualquer coisa dentro de democracia, você pode usar esse monte de referências que o Orlando falou para vocês hoje. Mas há outros temas também bem interessantes. Alguns. O Orlando citou a questão da água. Tá? A questão da água, a gente sabe que a prova do Enem, ela é fechada, mesmo o tema, ele é fechado mais ou menos no meio do ano. Eles não estão fechando o tema, não fecharam segunda-feira para rodar a prova agora. Ele é fechado mais ou menos no meio do ano. Do meio do ano para cá, especialmente por conta das eleições, muito se falou a respeito da questão da água, especialmente em São Paulo. Vocês acompanharam isso na mídia. Mas não foi uma questão que aconteceu agora, tá? Esse problema da água tem sido discutido há algum tempo, não só esse ano. Há algum tempo que as pessoas falam sobre água. Não, eu no colégio, o professor falava que a água ia acabar e tal. E em algum momento, eu me sentia super culpada no colégio. Uma vez um professor falou que se a gente, na hora de escovar o dente, deixasse a torneira aberta, aquilo ia acabar com a água do mundo. E eu tinha, sei lá, 8 anos na época e eu me senti super culpada. Isso foi ano passado, né? Foi. Não, eu tinha esse tamanho, tá? Foi há muitos anos atrás, mas eu tinha o tamanho que eu tenho hoje, com 8 anos. Mas, enfim. E aí eu lembro que eu fui para casa, assim, me sentindo a destruidora do universo. Falei tantas vezes que eu deixei a torneira aberta, a água do mundo vai acabar por minha causa. E aí, enfim, desde então eu fecho a torneira. Fiz terapia? Fiz terapia há anos em relação a isso. E hoje em dia eu fecho a torneira. Mas, enfim, a questão da água ela é bastante plausível. Além da questão da água, a questão da energia. Energia ainda não caiu também no Enem, assim. Quando você fala de energia, você fala de uma questão... Lembra das esferas que eu falei lá no início da aula? Político, cultural, social ou tecnológico, científico? Quando você fala de energia, você fala de uma questão social, você fala, obviamente, de uma questão tecnológica, enfim, e mesmo política em algumas circunstâncias. E quando você fala de energia, muitas vezes você pode falar de água. Olha só como é que os temas se cruzam. Nada é totalmente aleatório. Então, a questão energética é bastante quente, a questão da água é bastante quente. E aí, no caso, assim, um tema mais abrangente tem a ver com isso, é a própria sustentabilidade, né? Que é um assunto faz um tempo que não cai. E que é um assunto muito importante. Ano que vem vai ter uma COP importantíssima, que é a COP21, que vai discutir o futuro do Protocolo de Kyoto. E esse ano vai acontecer no Peru e é um preparativo para saber o que vai acontecer a partir de 2020
quando o famoso protocolo de Kyoto chega ao fim, né? Então, é um tema de sustentabilidade que envolve a questão da crise hídrica, por exemplo, que esse ano ficou mais falado por conta da situação de São Paulo e também, por que não dizer, do Rio, Minas Gerais. Você vê que a seca no Sudeste, né? Mas não é culpa minha, porque eu fecho agora. Está fechando, né? Isso. Muito bem. E assim, a gente sabe que no Enem, né, nada se cria, nada se perde. Vocês estão sabendo química, mas não é isso que eu ia falar, não, tá? Não ia falar tudo se transforma agora, eu ia falar tudo se repete, tá? No Enem, os temas não, mas os assuntos costumam se repetir com alguma frequência. E o tema do meio ambiente não cai desde 2001. Caiu alguma coisa sobre a Amazônia depois, mas o meio ambiente em si não cai desde 2001. Em 2001, o tema foi desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar interesses em conflito. Então, ou seja, já faz um tempo aí, pode ser que ele seja abordado de novo. E aí você tem, para falar, o problema da água e o problema da energia. Um outro tema bastante interessante, que eu particularmente gosto muito e adorasse cair isso, porque eu ia querer muito ler algumas redações sobre isso, é o que é ser jovem. O Enem sabe que das 9 milhões de pessoas que vão fazer a prova, a maioria esmagadora é de jovem, né? Jovens, enfim, como eu. Não entendi a risada, tá? Jovens como vocês. Eu não sei se vocês sabem, segundo a ONU, eu sou jovem, tá? Eu me pauto na ONU, e a ONU diz que jovem é aquele entre 18 e 29 anos. Então, eu ainda sou jovem por mais 1 ano e meio. Eu não. Desculpa, Orlando, eu sou super jovem. Carpe diem, vida louca. Tatuar. Enfim, o Enem sabe que a maioria das pessoas que faz a prova é composta por jovens, então seria bastante interessante discutir o que é isso. O que é ser jovem no Brasil? Nas mais diversas esferas. Não sei, o que é ser jovem é bastante amplo. O que eu penso? Bota nas esferas. O que é ser jovem politicamente? O que é ser jovem socialmente? O que é ser jovem culturalmente? E aqui você também você teve alguns exemplos comentados pelo Orlando de jovens, de pessoas, enfim, que fizeram algum tipo de diferença. Ele falou sobre o Stuart Angel, que era um jovem quando aconteceu, enfim, o que aconteceu com ele. E você pode fazer essas diversas relações por base histórica, por comprovação, por dado concreto. Ou seja, os temas eles vão, de alguma maneira, dialogar entre si. Tá? Então, assim, é claro que existem diversos temas que eu poderia abordar, mas a Fernanda já mostrou ali um papelzinho dizendo que a nossa aula está acabando. Então, eu poderia ficar aqui falando bastante sobre outros temas com vocês, mas acho que esses são os mais quentes para vocês darem uma olhada de hoje até domingo. No mais, galera, a gente ficou conversando ali antes da aula começar, eu, Orlando, o que a gente falaria para vocês no final da aula, né? Eu ia estar apavorado para fazer o Enem, eu ia falar isso, tá nervoso. Ele falou assim, eu ia dizer, gente, eu ia sentir na pele, eu ia estar apavorado. Dor de barriga. Dor de barriga. Não fiquem. Vômitos e coisas do tipo. Estimula, né? Não, assim, eu não vou nem dizer porque eu falei a questão do vômito, sim. Tá, Bia. A grande questão é a seguinte, é muito difícil falar alguma coisa para vocês que não seja clichê, tá? E que fuja do lugar comum. Eu não vou dizer para vocês não ficarem nervosos, porque vocês vão ficar. Eu não vou dizer para vocês ficarem, gente, fica calma, tá tranquilo. Não tá. Tranquilo. Se eu fazer uma prova de 180 questões e uma redação, tranquilo não é. Tranquilo seria, enfim, tranquilo seria minha manhã no Caribe, se eu tivesse vendido o tema da prova. Como eu não vendi, como não sei, tranquilo não é. Mas vocês estão preparados, vocês vêm estudando ao longo de um ano inteiro ou mais. Hoje vocês vão ter a melhor preparação que vocês poderiam ter. Sem dúvida. E eu, quando cheguei, eu fui à banheira para colocar a camisa do evento. E eu estava ouvindo umas conversas no banheiro que eu fiquei um pouco enternecida com essas conversas. Assim, eu sei que um dos sentimentos que vocês mais têm nesse momento é o medo, né? Eu tenho medo da prova. Não é um pouco de ansiedade, é um pouco de curiosidade. Eu estou morrendo de curiosidade, eu quero muito saber qual vai ser o tema. E não é nesse sentido aqui um nervosismo, eu quero saber, estou muito curiosa. Mas muitos de vocês sentem medo, porque vocês de alguma maneira sabem que tem um monte de coisa em jogo aqui. E sabe por que eu acho que a maioria tem medo? Porque vocês não fazem a prova só por vocês. Vocês fazem a prova por uma galera. Vocês fazem a prova pela família de vocês, vocês fazem a prova pela gente, pelos professores de vocês. O que eu digo hoje é, façam a prova pela gente, mas façam por vocês. E saibam que não existe nenhuma possibilidade de a gente não ficar muito orgulhoso, e eu falo isso como professora de vocês, alguns
presencialmente, outros a partir do QG, Orlando também. Posso falar isso em nome de todos os professores do QG. Posso falar isso em nome dos familiares de vocês, em nome dos amigos de vocês. Não existe nenhuma forma de vocês decepcionarem ninguém. Vocês vão mandar bem. Vocês estão aqui, essa hora da manhã de uma sexta-feira, depois de um ano super cansativo, de uma semana super desgastante. Vocês vão mandar bem. Tá? A gente deseja muito sucesso na prova. Tenham o máximo de tranquilidade possível. Eu sei que a tranquilidade máxima não é possível, mas façam a prova com confiança. Confiem no trabalho realizado ao longo do ano, pela gente e por vocês. E não se esqueça da caneta preta transparente. Isso é muito importante. Importante. Só pode ser preta. Ok, gente? Gente, foi um prazer Valeu, galera. inenarrável. Obrigado aí. Tchau, tchau. Boa sorte. Boa prova, gente. Valeu. É isso aí. Muito obrigada, Orlando. Obrigada, Carol.